é muito difícil andar sozinho. Essa mulher é carioca, né? É. Pelo sotaque eu sei que ela é carioca. Eu conheço um carioca de longe. Minha mulher é carioca também. Eu aqui, por exemplo, ando muitas vezes sozinho, por exemplo, me habituei e dá-me prazer. Eu gosto de andar em grupo, mas também desfruto de andar sozinho de bicicleta. Há pessoas que não desfrutam muito de andar sozinho, mas eu convivo bem com isso. Mas, por exemplo, em Bento Gonçalves já conseguia fazer andar sozinho, sem qualquer problema com o trânsito. Logicamente, porque assim, estamos a falar de uma cidade muito mais pequena, não se pode comparar em nada com o Rio de Janeiro, mas depois tem essa vantagem de ter estradas secundárias que dá essa possibilidade de andarmos de bicicleta sem muito trânsito, para além das paisagens lindíssimas, logicamente, que tem aquela região. Lembra mais Portugal, né? Bento Gonçalves, né? Assim, é A mais. Itália. Lembra mais Itália, né? Lembra a Itália, né? Eu fiz a volta à Itália e fazia muito recordar as paisagens. Subiu a Serra do Rio do Rastro? Não. Não, Por acaso mas está devendo. Mas estou. E fiquei com curiosidade, porque muitas pessoas me falaram da Serra. Eu vi algumas imagens, achei lindíssimo e fiquei com essa vontade de voltar de lá. voltar e subir. É verdade. Olha, quando você for, me avisa que eu também quero subir ali, né? Porque Ele não vai. é demais, é demais. Quantos quilômetros? É puxado lá, né? Não? Quantos quilômetros dá? Não sei, deve dar uns 15, por aí. Acho que sim. É? É, Então, 15. tem que Mas pelas imagens que eu vi, é uma subida bonita. bonita. Sim, muito bonito lá. Muito bonito mesmo. E além de Bento Gonçalves, bom, por você ser casado com uma carioca, eu imagino que você também ainda vai dar umas pedaladas pelo Rio. Eu dei durante o ano, andei muito com os vários grupos que existem no Rio, que são muitos, que se reúnem pelo menos todas as terças, quintas, sábados e domingos, no local que é o relógio, o nome do relógio. E eu acabei por ter essa oportunidade de conseguir pedalar quase com todos os grupos. E é muito bonito. Pedalar no Rio é lindíssimo. É maravilhoso. Dá um prazer enorme poder pedalar ali. Não, mas não vem não, que você não é. Você não é da Lima, bem. Você é lá do. Você não é da Lima. Você tá longe do Rio de Janeiro. Não, você mora lá na. Você não é carioca. Você não é. Vem não. Senti-me um privilegiado de poder estar ali um ano a poder andar pelas estradas. Ali é muito bom. E o calor? Suportou bem o calor? Sim. É? E tem a vantagem, o calor à hora que nós normalmente andamos no Rio de Janeiro de bicicleta, começamos a andar às 5 da manhã, 5h30 mais tardar, acaba por ser... É mais fresco, não é? É mais fresco. Sim. E assim, tem grupos espetaculares, pessoas muito espetaculares, que me acarinharam muito no Rio. E senti-me como se estivesse em casa, em todos os grupos que andei. Fiquei muito feliz. Foi só um ano lá, mesmo? Foi um ano. Um ano completamente. No dia 11 de novembro de 21 e voltei agora a 4 de novembro de 22. E como é que foi? Quem é que quis voltar e quem não queria voltar? É assim, eu acabei por ter que voltar. Tem alguém ali fazendo algum gesto estranho, tá? Eu queria entender o que é esse gesto. Eu sinceramente quis me dedicar um bocadinho à Gran Fundo e não estava com muita intenção de voltar ao ciclismo de alta competição. Mas nos últimos meses comecei a receber mensagem, a desafiar, vais voltar, não vais voltar, vais ficar por aí. E eu até, como era pessoas amigas, logicamente, perguntava, vocês devem ter muito a ver com isso. devem estar muito tristes por me estar a ver alegres, ou assim no género.
E, logicamente que esta é uma equipa, a equipa do Ávila Lutano é uma equipa que já existe há muitos anos, que tem muita história no ciclismo, e que o clube em si como um todo, porque é um clube eclético, tem várias modalidades, e neste ano 2023 faz 100 anos. Uma data bastante importante. Eu não tinha ideia de que era tão antiga. Antigo, né? E então foi um desafio que me propuseram, ficar a gerir a equipa como um todo, e para mais num ano do centenário do clube em si. Eu que já em 1987, primeiro em 86 e depois em 87, quando no início da minha carreira, desafiaram-me, convidaram-me para ir para essa equipa. Na altura eles tinham uma excelente equipa, que era o Lutano Val do Lobo, e eu, por várias razões, acabei por nunca ter corrido naquela equipa, muito embora depois, em 88, fiz a volta a Portugal por um clube de Lolé, não pelo Lutano, por um outro clube. Mas a realidade é que eu fiquei sempre muito ligado àquela cidade e àquele clube. E então, dentro disto tudo, dentro do que é o projeto que me foi apresentado no clube, de fazer de uma equipa, daquela equipa, uma equipa grande, de referência a nível nacional, e depois pelo seu centenário, por toda a história que tem o clube, e, logicamente, não posso negar também pela amizade que tenho com o que é o manager geral e o presidente do clube, foram tudo fatores que influenciaram muito eu voltar novamente a Portugal e voltar ao ciclismo de alta competição. Mas, bom, esse convite foi especial para você, imagino, mas, bom, o Neto tem experiência em outras equipas, né? Sim. Como é que foi? Como é que foi a primeira equipa que dirigiu? Como é que foi a experiência? Como é que foi esse desafio? Vamos começar de trás até chegar aqui, então. É assim, as coisas no ciclismo na minha vida aconteceram sem. Há pessoas que procuram as coisas e eu, de uma certa forma, a única coisa que eu procurei foi, primeiramente, o querer andar de bicicleta quando era miúdo com 5 anos. Eu sou de uma família que o meu avô tinha sido ciclista nos anos difíceis da vida, onde se passava muitas dificuldades. O meu pai também andou de bicicleta, mas nem um nem outro nunca me influenciaram para que eu corresse de bicicleta. E não era um assunto muito comum em casa falar de ciclismo, muito embora se gostasse, mas não era um assunto muito comum. O meu avô, muito embora tivesse sido ciclista, notava-se que tinha uma paixão muito grande, foi uma volta a Portugal, mas que na altura havia vontade, mas não havia dinheiro. Logicamente, muito cedo teve que deixar de correr. E eu nunca percebi muito bem, mas ele, para além de não colaborar, não era não colaborar, não fazia muita questão que eu corresse de bicicleta. Eu fazia uma certa estranheza a essa situação. Depois, só muito mais tarde, é que eu me vinha a perceber o porquê, o envolvimento de várias situações que lhe aconteceram na vida, que eu, como único neto, como homem, ele teve alguma dificuldade em gerir essa situação, porque tinha medo que acontecesse um acidente. Ele sempre me foi acompanhando, mas nunca incentivando. O mesmo também aconteceu com o meu pai, mas o meu pai sim que me incentivava mais a partir do momento que viu que era aquilo que eu queria e que era aquilo que eu gostava. A partir daí eu comecei a correr com 10 anos, a seguir ao 25 de Abril, um movimento que apareceu que era o ciclismo do amanhã, e fui escalando patamares com a idade até chegar a ciclista profissional. Sempre ambicionei muito correr no estrangeiro. E isso, felizmente, na altura,
era difícil ir para o estrangeiro, nunca foram muitos ciclistas no estrangeiro. Naquela altura, hoje em dia, felizmente sim, mas naquela altura sempre houve um ou dois ciclistas no máximo em cada geração a poder correr equipas no estrangeiro. Foi o Joaquim Agostinho, o tal Fernando Mendes, José Martins, mas andou sempre dois, nunca passou disso. E eu tive a felicidade, logo no segundo ano, de ser convidado para ir para o estrangeiro correr. Em que ano isso? Isso o primeiro convite foi em 86. Convite esse que eu não aceitei por influência de um amigo meu que achou que eu ainda era demasiado jovem para ir para um ciclismo a tão alto nível. Havia na altura uma diferença muito grande entre o ciclismo português e o ciclismo estrangeiro. E, muito embora já naquela altura me ofereciam 4 vezes mais do que aquilo que eu ganhava em Portugal, eu acabei por recusar, até acabou por ser uma situação bastante interessante, que foi, eu fui-lhe pedir opinião, porque na altura veio por carta o convite para a equipa, e o meu pai já tinha falecido e ele era a minha pessoa de referência, tinha corrido comigo no meu último ano, depois era meu massagista, e eu disse-lhe, tenho um convite para ir correr para a Espanha, para uma equipa espanhola, o que é que tu achas? E ele disse, não, acho que és muito novo, porque, estás a ver, tem havido poucos ciclistas que foram para lá e tudo mais, e achou, na realidade, eu para ir, deveria de ir um pouco mais tarde. Eu, ok, aceitei aquilo e disse para quem tinha recebido o convite, olha, diga que eu não vou. A pessoa que recebeu o convite, mas nunca falámos em verbas sequer monetárias, não se falou. Eu não falei com ele em dinheiro. E a pessoa que me convidou, quando eu disse que não queria ir, depois foi, como sabia que eu tinha essa relação de amizade com esse meu ex-colega de equipa, disse, então, eu dizia assim, o teu pupilo chama-se, quando é quase como um descendente, a pessoa com quem tu te aconselhas e tudo mais. Então, o teu pupilo não quis ir correr para a Espanha, ofereciam-lhe 4 vezes mais do que o que estão aqui a dar na equipa. E ele ficou assim um bocado estupefacto. Eu disse, mas eu não sabia que lhe estavam a oferecer esse dinheiro. E veio falar comigo. Então, mas tu não me falaste do dinheiro. Nossa, perguntaste? Mas foi. Eu disse, então, mas eu sempre vi o desporto e a minha forma de estar na vida dentro desses trâmites. O dinheiro é importante, sim, mas fazer as coisas como deve ser é bem mais importante. E eu disse-lhe, então, mas o que é que tem a ver com o dinheiro? A tua opinião não é a mesma com mais dinheiro ou com menos dinheiro? Se eu era novo com a ganhar pouco, também sou novo a ganhar muito. Por isso, mas é muito dinheiro, tu já vistes? Num ano ganhavas o que vais ganhar aqui em 4 anos. Disse, olha, a resolução já foi dada, esperemos que venha outra oportunidade. E felizmente veio. No ano a seguir, logicamente, o meu nível aumentou muito e voltou a existir depois de uma outra equipa espanhola, mas voltou a vir outra proposta para ir para o ciclismo espanhol e eu aí sim que acabei por aceitar e tive 8 ou 9 temporadas em Espanha, bem dizer o resto da minha carreira desportiva, onde logicamente aprendi muito. As minhas vitórias não era aquilo que eu mais ambicionava, o que eu ambicionava era fazer aquilo que eu gostava e estar no sítio que eu gostava. E a Espanha proporcionaram-me isso. E a partir daí, quando deixei de correr, normalmente os ciclistas têm a tendência, hoje cada vez mais. Mas peraí, já não vamos pular essa parte, que essa parte eu quero saber. Nessas 8 temporadas aí, quais os nomes que você chegou a correr, assim, dessa época de 85 a 96, que um grandes nomes que você... Os protagonistas da época, né? Tinha os protagonistas ali, Indurain, tinha. Sim, eu apanhei 2 grandes gerações, 2 grandes ciclistas. Mais, mas 2 grandes nomes, se estivermos a pensar na Volta à França.
foi o fim da década 1, sim, de uma década de um, e depois o início do outro. Foi um ciclista que eu só tinha de ver na televisão e que tive depois o prazer de competir, que foi o Bernard Hinault. Foi o último francês a ganhar 5 voltas à França. E dava prazer de ver correr. Foi das pessoas que mais me impressionou. Logicamente o Indurain também, mas o Bernard Hinault impressionou-me muito. E eu consegui, acabei por estar na última fase da carreira dele. Depois, logicamente, apanhei o Laurent Fignon, o Greg LeMond, o americano, que ganhou ainda 3 tours, e, por sermos da mesma idade, toda a carreira do Miguel Indurain, ou seja, a primeira grande corrida que o Miguel Indurain venceu, começou em Portugal, no Porto, que ainda é denominada a Volta à França do Futuro, na altura chamavam-lhe Tour de Porvenir, Volta à França do Futuro, mas que naquele ano, como Portugal tinha entrado na Comunidade Económica Europeia, denominou-se Tour da CEE. E porque Portugal entrou na Comunidade Europeia, esse Tour da CEE começou no Porto, atravessou Espanha, atravessou França e terminou em Turim, em Itália. E o vencedor foi o Miguel Indurain. Foi a primeira grande vitória dele. Muito embora fosse uma corrida que era para seleções e equipas profissionais, era ali um misto, chamavam-lhe uma corrida Open. Open. Circuito da União Europeia, mais ou menos isso seria. Não, era o Comunidade. Tour da Comunidade Económica Europeia. Sim. Então teve ali vários anos, eu corri naquele ano, depois corri no outro ano, começou em Itália, passou pela Alemanha, passou pela Bélgica, ou seja, era para assinalar um pouco todos os países que estavam dentro da comunidade. Mas esse, logicamente, foi marcante, porque foi a primeira vez que eu conheci o Miguel, e depois, logicamente, quando estive em Espanha, acabei por coincidir em muitíssimas das competições que ele teve presente, muito embora o maior palmarés dele, logicamente, que foi em Itália e em França, não propriamente em Espanha, porque ele nunca conseguiu vencer a Volta à Espanha, mesmo sendo espanhol, o patrocinador e a equipa sendo espanhola. Ele, por muito esforço que tenha feito, nunca conseguiu vencer uma Volta à Espanha. Mas foi um ciclista muito interessante, não só em termos desportivos, mas era uma pessoa bastante afável, também muito calada, muito introvertido, e que conseguia reunir o consenso do pelotão no sentido de que era um ciclista que, sem se impor a fazer-se respeitar, era respeitado, que é muito difícil. Num pelotão de 200 ciclistas, toda a gente ter um imenso respeito por ele, e não era só pelas vitórias, era pela personalidade que ele tinha. Pelos atos que ele tinha, precisamente. Ele não precisava falar, não precisava de se impor. É comportar exemplo, é o que eu falo, é o liderar pelo exemplo. E eu via a maior parte dos adversários, desde os mais pequenos, digamos, em termos de grandeza, aos maiores, terem atitudes para com ele que não tinham para com mais nenhum adversário. Nenhum. Inclusivamente, até ciclistas mais ou menos da mesma categoria dele, ciclistas que discutiam também a volta à França, no caso de alguns italianos, como Claudio Chiappucci e tudo mais, mas ninguém tinha essas atitudes para com os outros como tinham para com ele. E estamos a falar em situações de corrida de mais adrenalina, que normalmente não se facilita nada a ninguém, quem pode, quem não pode, não pode. Se tens que fechar um adversário, fechas, não facilitas. E é ele, sim, que facilitava. Quando viam que era o Indurain, parecia que entrava assim um respeito fora do normal. Porque ele, na realidade, depois tinha um comportamento que ninguém tinha. Não tinha uma má palavra para ninguém. Até mesmo em algumas circunstâncias
se o fechar é entalá-lo Uhum. contra qualquer coisa, contra um adversário, eh, naquelas situações de adrenalina, tens sempre aquela reação A eh, questão, de, né, de... Uhum. de reagir mal. Ele não reagia mal. E como ele não reagia mal, ninguém fazia isso propositadamente, e quando o faziam, sem ser propositado, pediam desculpa. E isso De todas essas... foi ímpar. Foi eu ímpar. Não imagino, vi um atleta nenhum. de todas essas gerações, começando do Bernard Hinault até chegar no Indurain, quais eram as diferenças entre eles? Assim, você já citou algumas qualidades do Indurain, mas eu acho que eu vou dizer um pouco do meu ponto de vista. Eu acho que no caso do Hinault, eu acho que ele era um pouco mais estratégico e eu acho que a equipa também contava, porque já era uma equipe com um pouco mais de recursos financeiros e isso penso que favorecia um pouco, não é? Sim, é assim. Vamos partir do princípio que eram duas pessoas com caráteres Inversas, totalmente né? opostos. Opostas, né? Totalmente. O Inu sempre foi, tanto que a alcunha que ele tinha, que era de um animal que chamam de Chu, era muito impulsivo. Ele sim que era um ciclista que se impunha, tinha na realidade o respeito, até mesmo porque a época era outra, as gerações mudam e a forma dos ciclistas estar também muda muito. Mas porque ele próprio se impunha. O Indurain tinha um caráter mais dócil. O Inu quase que, por vezes, roçava um bocadinho quase que a arrogância. Com todo o respeito que eu tenho, logicamente, por ele, não pelo campeão, porque quem correu de bicicleta sabe separar as duas coisas, a personalidade da pessoa e a categoria como atleta. Por isso é que eu volto a falar, e normalmente quando cruzas toda uma carreira com um determinado ciclista, o caso do Indurain, quando és adversário, ao mesmo nível ou ao nível mais baixo, nunca, por vezes nunca tens essa admiração e esse respeito. É mais fácil teres admiração por aqueles com que cresceste a ver do que aqueles que correstes como ciclista. E eu volto a dizer, muito embora eu tenha uma grande admiração por Bernardo Hinault, inclusive porque eu via aqueles duelos com o Joaquim Agostinho, que foi a minha referência como ciclista desde criança. Depois criei muito essa admiração pelo Indurain, pela simplicidade dele, por ver determinados atos que ele tinha, conversas que se tinha dentro do pelotão, e ele sempre assim com uma humildade impressionante. E nas próprias vitórias dele se via essa humildade. O Inu corria não era para humilhar, era para arrasar. Se podia ganhar 10 etapas no Tour, o Tour, a camisola da montanha, a camisola verde, ele ia ganhar tudo. O Indurain não. O Indurain ia para o Tour, em determinada altura viu que podia ganhar o Tour, eu vou para o Tour para ganhar o Tour. Se ganho uma etapa ou se não ganho. Não fazia por ganhar mais uma etapa, nem por ganhar menos uma etapa. Não era um ciclista super ambicioso. Isso tinha que facilitar, Diríamos até que ele corria facilitava. na economia, ele economizava e Precisamente. fazia o que tinha que fazer. Mesmo porque ele sabia que o forte dele eram os contrarrelógios, então ele Sim, gastava o que tinha ali, que era o forte, e sim, o resto ele só administrava e tentava carregar aquilo até o precisamente. final. Até porque, em termos de qualidade, muito embora com uma envergadura totalmente diferente, era, era um ciclista 1,90 m. mais pesado, mais alto, mas ele sempre foi catalogado como um ciclista que andava muito no contrarrelógio. E era, na realidade, era a sua principal especialidade. Na verdade, Mas estraçalhava. Não tinha. defendia-se muito na montanha. E quando era preciso ele andar na montanha, andava. E quando era preciso sprintar, ele sprintava. Olha, eu me lembro quando eu era amigo do Will
eu era apaixonado. Eu, na verdade, quando eu comecei a competir, minha referência era Indurain, Marco Pantani, esses caras da época, né? E falava-se muito que ele ficava em altitude, descansava dentro de uma cabine que dava mais oxigenação para ele poder recuperar os glóbulos vermelhos e tal. Ok. Era, O Indurain. via-se muito, fazia-se O muita Indurain propaganda é- disso, é. Não. Naquela Por altura isso ainda- que ele tinha uma capacidade pulmonar maior do que os outros. Isso sim. Contava-se muita história Isso sim. sobre, Isso. sobre Porque que ele na era altura, naqueles diferente. anos, ainda não havia a noção. Nós fazíamos estágios em altitude, eu cheguei a fazer, em Serra Nevada, estamos a falar nos anos de 88, 89, mas não se fazia com o intuito que se faz hoje em dia, que é do conhecimento do efeito que faz o treino em altitude. Percebes? Tanto que Fazia-se, mas não sabia que aquilo era tão bom. não sabíamos Não sabia qual era era os o benefícios resultado. que aquilo tinha. Ou seja, nós íamos para a Serra Nevada, concretamente, hum, tínhamos um outro tipo de treino, ou seja, nós íamos para a Serra Nevada, não era para andar de bicicleta. Hoje em dia vão para a Serra Nevada para isso, para fazer o treino específico de bicicleta em altitude, com todos os benefícios físicos que isso aporta. Nós íamos em dezembro, eu ia sensivelmente no dia 1 de dezembro, voltava nas vésperas de Natal, estava lá 3 semanas, sensivelmente, mas fazíamos ski de fundo, jogávamos à bola, fazíamos musculação, fazíamos caminhada, ou seja, uma panóplia de modalidades Aham. para começar a preparar o que era a temporada. Notávamos que na realidade, quase que sem andar de bicicleta, fazíamos mountain bike também, mas sem andar de bicicleta, quando chegávamos a casa, pegávamos na bicicleta e parece que já tínhamos 3 ou 4 mil quilómetros, mas não sabíamos o porquê, não sabíamos das coisas em concreto. Agora, Ou seja, tem algumas pessoas que talvez vai assistir a gente e vai ficar se perguntando por que que treinar na altitude era tão bom? Quais são as consequências para o corpo? Para quem é leigo? Quais são os benefícios, né? é assim, os benefícios acabam por ser em termos do organismo. O que é que faz com que o organismo, para estar a andar em altitude, tem uma determinada reação que faz com que o metabolismo tenha uma resposta que aumente, por exemplo, aquilo que está muito em voga e que se fala muito, os glóbulos vermelhos, a hemoglobina, todos esses parâmetros, que logicamente são aqueles que fazem o transporte do oxigênio para o músculo. E de uma certa forma é esse tipo de, de trabalho que em altitude que provoca com que o metabolismo tenha esse tipo de reação. Logicamente, depois, quando desce, depois de 2, 3 semanas de trabalho, o trabalho não normal. necessita ser totalmente em altitude. Tens que estar a maior parte das horas, das 24 horas do dia, ou do dia e da noite, no seu conjunto, que tenha que ser em altitude. Porque se o trabalho também for todo feito em altitude, depois pode haver ali uma descompensação, um maior esforço da parte do organismo, porque logicamente quando se está em altitude, o organismo requer muito mais esforço. E só houver uma sobrecarga de esforço, depois também há um desequilíbrio que estamos a ganhar por um lado e estamos a perder por outro. É um trabalho que é um trabalho muito específico, que é difícil resumir aqui num curto espaço de tempo, mas ao ser tão específico é necessário saber trabalhar em altitude. Não é qualquer pessoa que vai para a altitude e depois que consegue o rendimento desejado. Eu já vi muitos ciclistas irem para a altitude e virem pior do que quando foram para lá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Américo. Hoje em dia,
esses temas já não são mais uma surpresa. Não é mais uma surpresa Todos para fazem a trabalhar em mesma coisa. altitude, a maioria já faz a mesma coisa, né? Agora a bola da vez, a nova moda em Paris agora é medir a potência. E isso está criando um estresse danado na cabeça dos ciclistas, porque agora eles estão falando que o ciclismo virou matemática. Qual que é o seu ponto de vista com relação a essa pressão que os ciclistas dizem por ter que calcular potência, por ficar medindo e essas coisas todas? Isso é uma coisa que vem para ficar? Sim, infelizmente, eu acho que veio para ficar. Eu digo infelizmente porque esse stress que muitos ciclistas hoje comentam não é só pelo medidor da potência, é por todo um conjunto de coisas. E vários ciclistas da minha geração têm frisado isso, que é nós, na nossa geração, divertíamos mais do que ao que se divertem os ciclistas hoje em dia. Hoje em dia, por muito que se goste de bicicleta e de ser ciclista profissional, tudo está tão profissionalizado e tudo está tão controlado que tu não tens muita margem para te divertir. E nós, na altura, tínhamos margem para nos divertirmos. Isso aí eu passo isso no meu esporte. A gente chamava isso no jiu-jitsu, chama de old school, né? É o jiu-jitsu antigo, que tem uma certa filosofia. Todos os esportes hoje eles se profissionalizam. Então você perde um pouco daquela coisa Da antiga, da naturalidade. naturalidade. E é a evolução de tudo. Tudo se profissionalizou. Tem a parte positiva, mas tem muitas, Tem. muitas partes negativas e uma delas é essa. É o medidor de potência, é o pulsómetro. Eu já utilizei o pulsómetro. Mas só para te dar uma ideia, é assim, eu já tinha bastante controle, já tinha pessoas que me seguiam, eu tinha um pulsómetro, tinha um conta-quilómetros e já nos seguíamos com séries por pulsómetro. Tinha uma balança que ia todos os dias não, 2 vezes por dia, pesavam de manhã e depois do treino, durante quase os 365 dias do ano. Tinha um médico que vinha com uma pinçazinha para me meter aqui, para eu saber quanto é que eu tinha de gordura. Né? Você tinha passado no McDonald's, no vinho, né? Ao ponto de eu já só com os meus dedos eu colocava aqui e conseguia saber o que é que ia dar o medidor de gordura dele. Ou seja, já havia uma primeira tendência de obsessão. Só que os instrumentos aumentaram, a obsessão aumentou. Mais ainda, não havia telemóveis, não havia aparelhos de saber onde é que tu estavas. Ou seja, eu saía de manhã e saía à hora que eu queria. Normalmente padronizava. No verão saía às 8 da manhã, no inverno saía 9h30, 10 horas, por causa do tempo. E logicamente que chovesse que não chovesse, podia faltar um dia ao treino. Mas porque eu era profissional, sabia que não podia fazer de outra forma. Mas tinha as coisas, era eu que as controlava. Sim. Ninguém me estava a controlar. É logo uma diferença muito grande. E hoje em dia não. Hoje em dia o treinador está em casa e está a ver onde é que tu estás a treinar. Está a ver se tu paraste no café. E a partir dos 20 minutos que tu paraste no café, ele pega no telemóvel e manda-te um WhatsApp. Então o café ainda não acabou? E no meu tempo isso não existia. Se eu... Virou empresa, né? Ô, peão, você não vai sair do café, não? Vamos trabalhar. Só falta 180. Só falta 180. Ou seja, o problema não é só o medidor de potência em si, já é um conjunto de várias situações que faz com que hoje e amanhã o ciclista sente-se que está controlado. E isso é a pior coisa que nós podemos ter, é sentir que há uma pessoa que... É o estresse emocional, né? Claro, não tens essa tem liberdade. Você tem você ia surtar, mano. Eu, por vezes, tal e qual como havia dias que tinha 4 horas para fazer
e por qualquer razão não me apetecia e fazia 3, ou porque o corpo não respondia, ou porque Sim. não estava naqueles dias que me estava, ou porque estava chateado, me tinha chateado com alguém, chegava, dava o volta e voltava para casa. Também houve dias que eu saía para fazer 6 horas e fazia 7, porque me sentia tão feliz em cima da bicicleta, e hoje apetece mandar o dia todo de bicicleta. E essa liberdade, hoje os ciclistas não têm. E isso, de uma certa forma, cria uma amputação muito grande dos ciclistas. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, Américo. Com a sua experiência, né, sendo diretor ou eu não sei se isso é responsabilidade do diretor ou do técnico, tendo esse controle dos ciclistas, ele não tem uma flexibilidade ou flexibiliza esse controle em cima dos ciclistas? Sabe quando cobrar de determinado ciclista ou porque isso aí é ser gerente, né? Ter essa Sim. flexibilidade. Ele tem essa visão? Ele tem, acredito que tenha, né? Sim. Até para completar um bocadinho o que o Marco disse, na altura, isto por causa dos medidores de potência, e para terminar e para te dar a resposta mais concreta ao medidor de potência, se é bom, se é mau, o que é que se deve fazer. Na altura tínhamos os contaquilómetros, os pulsómetros, e nós gravávamos tudo aquilo que fazíamos em competição, certo? Eu inclusivamente, ou levava no volante, no guiador, ou levava-o aqui. Levasse-o aqui, eu virava um estrabador para baixo. Depois ia ver, quando acabasse a corrida, ia ver, conjuntamente com o treinador, o que é que aconteceu. Mas durante a competição, havia muitos ciclistas que já se geriam já pelas pulsações. Este é o meu limite. São 184 pulsações e eu não posso passar daqui. Eu não fazia isso. Eu voltava para baixo. No que toca ao medidor de potência, eu acho que é a mesma situação. Eu acho que é bom para avaliar os dados. Há ciclistas, depois vai de cada um, que se acostumaram tanto e se viciaram tanto em se gerir por medidor de potência que já não sabem viver sem aquilo. Mas por várias experiências que eu tive ao longo da carreira, o organismo por vezes tem reações que ninguém sabe explicar, nem um atleta, nem aqueles que o acompanham. Dependendo de emoções, dependendo de vários fatores. E que por vezes temos desempenhos que não têm justificação. Se estivermos a seguir por aquilo que está ali, isso não vai acontecer nunca. Por isso, eu sou da opinião que aquilo serve para registro, para trabalho, não para te controlar a ti próprio. Porque em determinada altura, ou por emoção, ou por incentivo, ou por o que quer que seja, o teu organismo há um dia que vai ultrapassar tudo aquilo que tu possas pensar que vales e tudo e mais alguma coisa. Sabes? Eu acho que Eu acho que concordo. Faz sentido. você pode seguir um programa de treino com X números, mas se você, por alguma razão, psicologicamente não estiver bem, aquilo já não vale nada. Tal e qual como Você tu... pode estar muito bem preparado fisicamente, mas um problema que você passou, uma coisa que você viu, pronto, os números baixam e você... Tal e qual como... Essa é uma situação. Ou seja, e podemos partir daí. Se tu fisicamente estás bem e se psicologicamente não estás bem, não consegues chegar a esses números. Certo? Então e porquê é que não chegas a esses números? Porque a cabeça não te deixa chegar lá. Mas fisicamente estás bem. Também acontece outra situação. Precisamente o oposto. Tu podes estar muito bem, mas tens uma razão qualquer mental que te faz, naquele dia, ultrapassar todos os limites que tu possas pensar que tens. Porque o corpo humano está estudado, mas ainda não foi tudo descoberto. E a cabeça, o cérebro, é das coisas que ainda mais... Fisiologicamente você pode não estar bem, mas mentalmente você pode fazer com que você supere isso. E até mesmo estando bem, eu vou-te dar um exemplo, eu não queria chegar aí, mas eu vou-te dar um exemplo
concreto que me aconteceu. Eu, por vários registros do pulsómetro na altura, até porque isso eu falei os 184 pulsações, que era o meu limite. Por exemplo, a subir uma Serra da Estrela. Eu sabia que não podia, normalmente, ultrapassar as 184 pulsações, porque já tinha registros, não eu estando-me a controlar, mas aquele era o meu registro. Sempre e quando eu ultrapassava aquelas pulsações, a seguir tinha que voltar um bocadinho atrás, porque eu tinha passado do meu limite. Sim. Mas há a parte do que no ciclismo tem muito, que é o sofrimento, a capacidade de tu suportares a dor, certo? E uma vez a subir uma etapa da Senhora da Graça, da Volta a Portugal, eu tinha um colega que estava de líder, e eu sentia-me bem, era uma etapa decisiva da Volta a Portugal. O diretor desportivo deu a tática dele, a subida da Senhora da Graça tem 8 km, e eu estava-me a sentir bem, ele lá deu a tática e guardou para a parte final, guardou-me a mim para a parte final, para fazer a subida, para trabalhar para o ciclista que tínhamos de líder na altura. Nós tínhamos um adversário que estava a 30 segundos, sensivelmente, que logicamente não se podia deixar escapar. E eu disse, olha, mesmo que ele, porque nós sabíamos que ele era especialista naquela subida, mesmo que ele arranque, mesmo que ele ataque, deixa que eu controle. Eu sentia-me com essa capacidade. E então assumi isso. Disse para o líder, olha, não vás atrás dele, que eu consigo controlá-lo ali à distância. Estava assumido. E eu, ok, se fazes isso, confio em ti. Entramos na Senhora da Graça, o adversário ataca, eu comecei, assim que ele atacou, ninguém respondeu, logicamente, até porque ele ia andar muito, só que ele ia andar muito mais que aquilo que eu pensava que ele ia andar. Eu comecei a ver ele já na altura já tínhamos as mudanças, já não era aqui embaixo, era aqui na manete. Eu vi ele meter mais um andamento, e começou-me a ganhar metros. E eu disse, o que é que eu fui dizer na reunião? Eu comecei a sentir que íamos perder a Volta a Portugal por minha culpa, pela decisão que eu tinha tido de dizer, não, eu controlo. E ele ganhou 50 metros, e ganhou 100, e 150, e 200, e começou a desaparecer nas curvas. E eu, vamos perder a Volta a Portugal. E então houve qualquer coisa que se desligou dentro da minha cabeça, com a responsabilidade que eu tive naquele momento, e comecei a sofrer, e ele não se pode ir embora, e eu não se pode ir embora, e não se pode ir embora. Eu já nem olhava para a frente, só olhava para o asfalto. Só para a roda. Abri, para o lado faltava 1 km, e ele estava ali, novamente a 200 metros. Mas eu apetecia-me mais dar a volta para trás do que fazer o último quilómetro. Já não tinha outra, já estava Quando vazio. cheguei ao hotel, é que fui ver o pulsómetro, que ele ia na realidade para baixo, não ia a 200, mas ia a 190, que para mim eram pulsações impossíveis. Sim. Ou seja, o que é que fez aquilo? Foi aquela responsabilidade que eu me coloquei em cima, e o incentivo que eu coloquei de que não podia que aquilo acontecesse, e que fez com que eu ultrapassasse, em termos do que era o meu sacrifício e a minha capacidade de sofrimento em cima da bicicleta, ultrapassou em muito aquilo que eu estava acostumado a fazer. Se eu fosse olhar para o pulsómetro, ele tinha ganho 1 minuto, e assim ganhou 5 segundos, 10 segundos. Sensivelmente, inclusivamente, até se vocês quiserem ver essa imagem, esse ciclista cortou a meta, porque ele também olhou para trás e chegou a uma altura que deixou de nos ver, e a mim concretamente, que era eu que ia na frente, e quando cortou a meta, ele na realidade ganhou a etapa, só que o meu colega chegou logo atrás dele. E ele começou a dar a entrevista como se tivesse ganho 1 minuto. E depois disse, não, mas ele chegou atrás de si. Chegou.
Ele pensou que já ninguém tinha encurtado esse tempo. Isto tudo para dizer que, na realidade, os incentivos que nós colocamos na cabeça, se não tivermos nada a controlar, nós nunca sabemos onde é que poderíamos chegar. Legal. Tem uma pergunta? Tem. Estão fazendo as perguntas aqui pelo Instagram dele. E aqui o pessoal mandando um salve, alô. Luciano Rossato manda dizer: usar medidor de potência é bom. Marco, você ainda vai ter um. Eu faço isso com a potência, tem dias que nem olho. Estão pedindo para você falar do Cássio de Paiva. O Cássio Freitas. A gente ganhou uma volta a Portugal. É assim, o Cássio foi, juntamente com o inglês que esteve cá, pouco antes dele, dos melhores estrangeiros que correram em Portugal. O Cássio ganhou uma volta a Portugal, fez o terceiro outra, e foi um excelente ciclista. Não só a correr nas corridas em Portugal, mas inclusive também fora. Em Espanha, chegou a fazer segundo numa etapa da Volta à Espanha. Foi um dos ciclistas de top. Segundo na Volta à Espanha? Numa etapa. Numa etapa. Numa etapa, não foi na geral. Numa etapa. Por acaso ganhou um colega meu. Estávamos a correr na altura em Espanha. Era um gajo bom. Foi um grande ciclista. Muitíssimo bom. Nunca o tive como colega de equipa, mas tive como adversário. Uma excelente pessoa, logicamente. E um grandíssimo ciclista. Boa. Fala um pouco mais sobre o seu novo projeto lá na sua equipa. Como que está sendo esse trabalho, até com relação ao que nós falamos aqui? Vocês trabalham com medidores de potência? Como é que está sendo feito o trabalho lá? Porque eu não sei, eu penso que não é uma equipa que tem um orçamento muito grande, mas tem bons ciclistas e eu queria saber de você como que vocês pretendem trabalhar daqui para frente, até porque eu acho que a meta de vocês é tentar alguma coisa na Volta de Portugal, não é? Que é o grande objetivo da maioria das equipas daqui. Então eu queria que você fizesse um resuminho para falar sobre isso, depois a gente continua. É isso, é assim, as equipas em Portugal, logicamente, têm os meios que têm as equipas no estrangeiro, nem de perto nem de longe. E logicamente, o controle que se faz lá fora, não fazemos aqui. Porque não temos tantos meios, não temos tanto dinheiro para investir nesses meios. Inclusivamente, o ciclismo estrangeiro, mesmo, como estávamos a dizer aqui, mesmo os diretores tendo a noção disso que estávamos a falar, que causa esse grande controle em termos de todo o trabalho dos ciclistas. Esse trabalho vai continuar a ser feito e não vai ter retorno, porque neste momento o ciclismo, em termos de World Tour, já move muitos milhões. E logicamente que esse trabalho nunca vai ter uma regressão, e sim, cada vez vai haver mais controle. Tanto assim é que vocês hoje em dia veem ciclistas com 19, 20 anos a discutir voltas à França. Há uma ansiedade muito grande das equipas do World Tour de buscar ciclistas com 18 anos, buscá-los logo a júniores, à procura dos novos Pogacars da vida. Há um investimento até mesmo nessa parte. E logicamente, quando há investimento tem que haver retorno. E os jovens, se não tiverem este controle, logicamente demoram muito mais anos que era o que acontecia anteriormente. Porque é que aparecia um Indurain a ganhar o Tour com 24 anos ou 25? Por isso, passavam ali anos que ele não se exprimia tanto, digamos. Não tinha tanto controle e andava vários anos a aprender de uma certa forma, com a experiência. Para ganhar um Tour é preciso muita experiência e um controle muito grande do treino.
que sabemos que com 19 anos temos muitos estes altos e baixos. E esse controle faz com que não haja esses altos e baixos. Porque está controlado. Mas eu hoje não me estou a apetecer. Mas não estás a apetecer, mas tens que o fazer. E logicamente que os jovens chegam muito mais cedo à maturidade do que chegavam na minha geração e nas gerações anteriores à minha. O ciclismo aqui, logicamente, como eu disse, não tem esse controle, mas dentro das nossas possibilidades e capacidades, logicamente, maioritariamente, quase todos os ciclistas que estão na equipa já trabalham com potenciómetro e todo o trabalho que fazem já é a partir daí. Nós fizemos um estágio em dezembro e vamos realizar agora um outro estágio que vai começar a semana que vem, no dia 23 ou dia 29, porque vamos ter a volta ao Algarve, com equipas internacionais, e as equipas que vêm cá já têm, logicamente, já não falando, que têm ciclistas do melhor que existe no mundo, com um patamar superior ao nosso, ainda por cima têm a vantagem de que chegam a Portugal no mínimo com uma competição por etapas. E nós vamos começar a correr com eles, no caso deste ano, com dois dias de competição. Outros anos era só com um dia de competição. E então eu vou aproveitar para fazer um estágio no Algarve para, de uma certa forma, encurtar essa diferença que há em termos competitivos, para ver se conseguimos, em termos de treino, colmatar pelo menos essa parte. Porque não é a mesma coisa fazer treinos sozinhos do que fazer treino em equipe. E é isso, com os meios que temos, vamos tentar rentabilizá-los de uma certa forma, da melhor forma possível, para dar as melhores condições aos nossos ciclistas. Tá certo, é isso aí. E queria entrar num tema polêmico. Tem chat? Tem chat e outra coisa. Antes de ir pro chat, pedir para quem está nos assistindo para ir lá no canal no YouTube. Vai quem estiver nos assistindo aí, mandando pergunta, e se inscrever no canal. Aproveita e se inscreve. Inscreve quem estiver assistindo que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Ó, desliguei o computador aqui embaixo, vou ter que ligar. Vai lá, manda o chat aí, qual a pergunta? Vamos ligar. Estão perguntando aqui para ele falar sobre o uruguaio Moreira, que ganhou a última edição da Volta de Portugal. E o que você acha desses jovens de hoje? Conseguirão passar dos 30 anos em grande nível? Essa é a grande questão e é uma questão bastante interessante, e quem a está a fazer seguramente está bastante dentro do ciclismo. Isso é uma questão que eu já coloquei há 2 anos esta parte, inclusive numa emissão da Eurosport, não sei se foi uma etapa da Volta à França, que é a minha grande dúvida, é saber se estes ciclistas que começam tão jovens conseguem ter carreiras tão longas, por exemplo, como acabamos por ver até o ano passado o Valverde e outros. Eu acho que a minha opinião é que, ao se estar a espremer, digamos, ciclistas tão jovens, a carreira deles vai ser bastante mais curta. Bastante mais curta, e enquanto, por exemplo, na minha geração, o ciclista estava no auge da sua capacidade física, e a realidade é essa, continua a ser a mesma situação, com 28 anos, porque reunia a experiência, a maturação como atleta, reunia-se tudo na casa dos 26, 28 anos. Hoje em dia, como os espremem tanto com 19, 20 anos, aos 28 anos, 29 anos, possivelmente já estarão no final da carreira deles. A não estar no final da carreira, estão no final do auge, quando nós, aos 28 anos, estávamos no auge da carreira. Eles, nos 28 anos, já estão, possivelmente, na fase crescente. E eu não estou a falar nisso. A gente já consegue hoje olhar para trás e falar assim, olha, lembra daquele ali que começou com 18 anos? Então,
não surtiu tantos resultados. A gente deve ter algum caso no passado que a gente pode olhar e falar assim, aquele ciclista começou assim e depois caiu. O caso é que nas gerações anteriores nunca vimos ciclistas a passar com 18 anos a profissionais. Nunca. Esta situação é É inédita, nova. É é nova. nova. Percebes? Se tu fores a ver, o Eddy Merckx ganhou, e estamos a falar dos melhores ciclistas da história, e vamos falar do melhor ciclista atual, Pogacar, que acho que sem dúvida, em termos do que é, independentemente, por alguma razão também, este ano já perdeu a Volta à França, mas pelo que começou a demonstrar, é um ciclista que tinha, que tem, mas vamos ver se ele consegue fazer, de vencer aquilo que todos os grandes ciclistas das suas gerações fizeram, foi ganhar 5 voltas à França. Anquetil ganhou 5 tours, já não falando nas voltas à Itália. Bernard Hinault ganhou 5 tours, 3 giros, 2 voltas à Espanha. Miguel Indurain ganhou 5 tours consecutivos, 2 ou 3 giros também. O Eddy Merckx Não quer passou. falar de mais um? Não quer colocar mais um nesse bolo aí? Não é por não ser polémico, mas. Não, polêmico não. Não dá, né? Quase nada polêmico. Mas é assim, eu respeito todas as opiniões, como é lógico. Atravessei todas as gerações. Pessoalmente nunca fui um simpatizante do Armstrong, que era isso que querias falar. Nunca fui um simpatizante dele. Mesmo não sendo um simpatizante, já na altura, não só pelo caráter dele, mas continuo a achar que ele não tinha capacidade para vencer 7 voltas à França. É a minha opinião pessoal. Por isso, não o incluo aqui, não foi por o terem desclassificado dos 7 tours. Reconheço o caráter que tinha, que foi, inclusive para os adversários, e há aí várias histórias, bastante abusivo, mas também era um bicho competitivo. Isso, que ninguém tenha sombra de dúvida. Que foi um ser humano que nasceu para a competição. Por isso, chamar um bicho competitivo. Porque ele era competitivo por várias histórias que sei, não é que se falam, é que eu sei na íntegra que aconteciam. Ele fazia competição com tudo. Fazia competição para ir para a mesa, fazia competição para entrar no autocarro, fazia competição para tudo o que fosse. Ou seja, era, logicamente, um vencedor. Era um atleta predestinado para vencer. Mas, de ser predestinado para vencer, a vencer 7 voltas à França, tenho muitas dúvidas em relação a isso. Certo? E eu tenho várias histórias, algumas até bastante engraçadas, que ele teve por esse caráter que tinha duro de competitividade, inclusivamente com um colega meu, acho que foi com. Não foi colega meu, foi colega de estrada, mas eu tive vários colegas que foram meus colegas de equipa e depois foram colegas dele. Por isso, daí eu saber algumas histórias, porque não era do disco que disse, era do disco que quem teve Com ele. Com quem teve sabe como é. ao ponto de ele, por exemplo, num estágio, um colega de equipa, não me lembro agora só o nome do local do estágio, sei que era com um ciclista espanhol, não interessa agora o nome, chegarem ao estágio e esse ciclista não se ter apresentado no dia do estágio. O que é que aconteceu? O rapaz morava ao sul de Espanha e viajou de carro para ir para Madrid, para depois apanhar o avião para ir para o estágio. O carro avariou e ele perdeu o avião. Apresentou-se no estágio um dia depois de ter começado o estágio. Quando se sentaram à mesa, à hora da refeição, ele apontou. Ele disse: bom dia. Bom dia? Não, boa tarde. O estágio começou ontem. Mas não foi com um ar simpático. Aquele ar um bocado rude dele.
E o rapaz explicou-lhe, o colega explicou-lhe, olha, aconteceu-me isto assim assim, o carro avariou e eu não pude chegar porque depois perdi o avião por estas circunstâncias. Uma explicação lógica. E ele disse-me, o carro avariou, comprasse um carro novo. E o rapaz disse, pois, mas eu não ganho mesmo, tu ganhas. E por isso não tenho um carro novo. E ele, não, então eu amanhã dou-te dinheiro para tu comprares um carro novo. Ele bateu-lhe 60 ou 70 mil euros para eu comprar um carro novo. Mas não apareças novamente atrasado ao estágio. Ou seja, estás a ver do tipo de pessoa que estamos a falar. Logicamente, quando é assim em tudo. Era o primeiro a entrar para o autocarro, era o primeiro para não sei o quê. Logicamente que depois em competição vemos situações. Mas esse tipo de comportamento era para dar show? Ou era porque Ou era, Eu acho que ele é era, mesmo, ele era generoso, mesmo ou era dele. Eu acho que generosidade? eu acho. Hã? Era, Não era generosidade ou era não para era dar show? Não generoso. é, isso não Era assim. generosidade. Ele depois é assim. Não sei. Ele depois. Não, sei. não, isso não é generosidade. Você acha isso? Você ganha um carro. Não, isso não. Não, Agora você não chega mais é atrasado. diferente. É diferente. Eu te dou um carro. É diferente. Ah, você chegou. Então, tá. Então não chega mais atrás. Vou te dar um carro. É diferente. A forma de como você dá um carro. Então, esse é o ponto. Esse Esse é é o o ponto. ponto. Aí é Não, generosidade. ele também sabia É diferente. compensar de uma certa forma os colegas de equipa. Isso também há que dizer. Mas isso que lhe saía espontâneo. Ou seja, ele não pensou naquilo que ia dizer. As coisas saíram. Percebes? Exatamente. Não é, eu agora vou chegar à mesa e vou dizer isto a este gajo e ele vai-me responder aquilo e eu vou reagir assim. Não eram é assim. situações pensadas. Tanto assim é que ele depois tinha reações, como se chegou a ver na volta à França, para os adversários bem menos simpáticas, logicamente que foi todo o conjunto destas circunstâncias que acabou por ditar de uma certa forma o final dele e tudo o que lhe aconteceu. Mas pronto. Segue o jogo. Mas Deixa eu eu estava a dizer, Eddy Merckx ganhou o primeiro tour com 23 anos. Bernard Hinault ganhou o primeiro tour com 23 anos. Miguel Indurain ganhou o primeiro tour com 25 anos, salvo erro. Sensivelmente 25 ou 26. Pogacar ganhou o primeiro tour com 20 anos. Acho que é com 20 anos. Mais jovem da história, seria? Possivelmente. Vamos ver se ele consegue ganhar 5 tours. Bom, se ele ganhar mais 5, ele tá com 20. Se ele ganhar seguido, ele vai estar com 25. Não que ele já não consegue ganhar seguido. Ele perdeu agora. Já perdeu um ano. Já está com 20, certo? 21, 22. E aqui é que se vai. Eu ainda estive na Universidade de Coimbra, num convênio que tivemos, uma convenção que tivemos sobre o ciclismo e debatemos estes assuntos. Logicamente que um ciclista com 20 anos não está na sua máxima maturidade. Se não física, está, né? sim, Muscular. sim. E logicamente, se não está, estamos a tirar mais do que aquilo que ele eventualmente pode dar. E esse impacto que se está a criar no organismo, possivelmente lá na frente vai pagar isso. Por isso, a minha grande dúvida é que ele venha a vencer, e não é de hoje, é do primeiro ano logo que ele foi correr a Volta à França, que eu disse isso em direto aos microfones da Eurosport, que ele venha a ganhar 5 tours. Se eu não me engano, a gente já vai parar. Se eu não me engano, o Urik ganhou o primeiro tour com 21, não foi? E depois veio aquela sequência Eu de acho que o segundos Ulrich lugares. ganhou com 22, se a memória não me falha. E se não me engano, uma vez eu vi maturidade. Mas também não ganhou mais que um, certo? Mas O Armstrong ganhou todos. E o Ulrich foi em 98, não foi? Não. Maturidade, acho que a maturidade muscular é com 28, 29. Uma coisa assim. Sei que eu sei. Chat, tá bombando aí. Como é que tá? O Rodrigo do Nascimento está perguntando, em sua época, quantos km se rodava por ano? Aproximadamente. Ao ano rodávamos 30 mil quilómetros. Fogo. É assim,
inclusivamente houve um ciclista que foi meu ciclista, eu como diretor, eh, e ele perguntava-me também, porque nós, nesses anos, a carreira era mais curta, e porque é que agora se estava a alargar mais a carreira dos ciclistas, como era o caso de Valverde e outros. E eu coloquei-lhe em cima da mesa dois números bastante fáceis. Eu cheguei a correr 120 dias de competição por ano. Hoje em dia os ciclistas fazem entre 60 a 80 dias de competição. Se multiplicarmos isso por 10 anos, quem faz 80 dias, em 10 anos dá para correr, em vez de ser 10 anos, já dá para correr mais 5 ou 6. Certo? E a competição não é o treino que faz o desgaste, é a competição. E aí já faz toda a diferença. Mais ainda, nós, e é fácil de ver, a quilometragem do Tour, da Volta à Espanha, da Volta à Itália, inclusive da Volta a Portugal, as etapas, maioritariamente, andavam todas por cima dos 200, 220 km. Muitas delas com 250. Hoje em dia, as etapas, as mais longas, andam à volta de 200 km. E muitas delas têm muito menos que 200 km. Ou seja, tudo isto somado acaba por, logicamente, fazer com que haja um menor desgaste físico e haver mais capacidade para se poder alongar a carreira. E daí, logicamente, nós para nos prepararmos para corridas com tantos quilómetros, também o tipo de treino era diferente. Treinávamos mais horas. Eu chegava a fazer 6, 7 horas sozinho. Hoje em dia isso é quase impossível. Há muitos que fazem, mas não fazem com tanta frequência. Então, pelo que eu percebi, se treinava muito mais porque se corria muito mais, então isso teve uma Sim. mudança, Não, mas não fazíamos tanta intensidade. eram longos, né? Eram treinos Isso, longos. isso. Mas por que houve essa mudança? Porque houveram lesões ou qual o motivo dessa Não, mudança, né? porque antes não havia tanta informação, não havia tanto estudo. Sim. E então a ideia era: tenho que correr 220, 230, 240 km, eu tenho que treinar 220, 230, 240 km. Mas as corridas também ficaram menores. E, logicamente, para treinares isso, não podias fazer resistência e intensidade. Não podias Sim. fazer 200 km assim, porque senão amanhã já não saías para treinar. Quando entraram treinadores com conhecimento em termos da fisiologia do treino e tudo mais, começou-se a reverter isso. Começou-se a tirar horas de treino e colocar intensidade. E aí começou-se a trabalhar mais a qualidade e menos a quantidade, o volume de horas de treino. E hoje eu percebi isso, que agora é 180, 200 no máximo, Sim, e sim. mais velocidade. Inclusive o Tour hoje em dia, e as grandes voltas têm 2 dias de descanso. Sim, sim. Na minha altura, as grandes voltas tinham um dia de descanso. Alguns anos nem dia de descanso tinham. Era 21 anos. 21 dias 21 dias. consecutivos. Diferente. Tem mais chat? Não? Vamos lá. Marco, Já tô chegando aí. tá chegando? Tô chegando agora pro podcast. Tô chegando, pessoal. Bora. Então, Bora. Américo, vamos pular para aquele tema Eu queria falar de um tema dessa semana, Ilan. Fala. Essa semana eu vi uma senhora, uma miúda, chamada de miúda, uma miúda chamada Greta, e ela foi presa, né? Foi presa na Alemanha. Foi detida. Porque ela estava manifestando contra a criação de uma usina de carvão. Coloca lá pra gente na tela. Na tela! Vou colocar aqui. Eu vou colocar a imagem aqui pra gente poder discutir esse tema, que eu achei muitíssimo interessante. Vamos voltar aqui. Fotos. Por aqui na tela. O pessoal não vai conseguir ver daí, eu acho. Mas falta lá na Essa imagem aqui, a senhorita Greta sendo carregada pelos policiais alemães. Bem, saiu. Dá um top aí. Aí, boa. Então, bem, hoje o mundo
caminha para problemas climáticos, né? Está todo mundo focado nisso e nós, como andamos de bicicleta, nós sabemos que é, um, é uma coisa que poderia ser mais difundida no país, no mundo, né? Para evitar que existem mais carros, etc. e tal. A colega também briga por isso. No entanto, o diferencial dela aqui é evitar que tenha que eles criem uma empresa de carvão, né? Aumente a produção de carvão, que é um poluente. Bem, qual que é a sua opinião sobre esse acontecimento? Você acha que é, o carvão é mais importante do que deixar as pessoas passarem frio? Pois, assim, o problema que existe, logicamente, é esse. Há outras coisas que eventualmente não se consegue perceber o porquê esta degradação do mundo a olhos vistos e com causas conhecidas. Uh, e que há muitas reuniões a nível mundial, mas que nada, na realidade, nada se tem feito. Temos vindo a deparar que isto já se debate já há não sei quantos anos, mas na prática nada tem sido feito. E se havia dúvidas de o quanto é prejudicial e o que faz na realidade todos estes problemas da poluição e tudo mais, hoje em dia isso já não há dúvida para ninguém. Inicialmente eu penso que não haveria dúvidas, mas tentava-se tapar um bocadinho, como se costuma dizer, o sol com a peneira. Que ainda não há investigação que confirme que a causa e efeito e não sei o quê, principalmente da parte dos políticos, que logicamente têm sempre aqueles interesses que nós sabemos em relação ao que é toda a indústria que provoca este tipo de situação que nos leva aos dias de hoje. É bastante preocupante, logicamente, mas no caso concreto, neste momento vivemos uma situação que é difícil escolher entre as pessoas morrerem de frio ou morrerem da climatologia. É mais fácil, concretamente, agora morrerem diretamente do frio. Se morrerem da climatologia, teoricamente será daqui a 20 anos, ou daqui a 30, ou daqui a 50, e a partir daí não saberemos o que é que existirá daí para a frente, essa parte sim que é importante. Por isso, este problema deve-se ver como um todo e não desta situação em particular, que logicamente nomeadamente a Alemanha, neste momento vive uma situação muito complicada devido à guerra que existe entre a Rússia e a Ucrânia. E por isso não há muita escolha. Não há muita escolha. Eu gosto de seguir política, não sou político, nem sequer tenho tendências nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas acompanho porque isso faz parte do nosso dia-a-dia e interfere no nosso dia-a-dia. Mas logicamente que eu nunca percebi como é que a Alemanha entrou pelo caminho de se depender tanto do gás da Rússia. E não é de hoje que eu não percebi, é de há vários anos atrás. Por achar que a Rússia não era um país assim tão fiável como estar a pôr todos os anéis no mesmo dedo. Né? E para mais um país como a Alemanha, com a grandeza que tem, estar-se a depender de um só país em termos de fornecimento de uma coisa tão importante como é o gás. E agora, pelos vistos, neste momento concretamente, num futuro, irão eventualmente ter alternativas, mas neste momento não têm alternativas.
Seria Não o plano, tem, é o plano B deles, não é? É o plano B. não tem outro. Não tem outro. É no mínimo curioso, né? Porque é assim, não é em 2 dias que eles vão mandar vir Queimar um meia dúzia canalizador. de carvão e fazer energia Claro, pro país inteiro. ou mandar vir um canalizador e ligar uns tubos de gás e agora já temos outra vez gás. Não, eles estão a fazer, consoante temos visto nas notícias, acordos com outros países, mas isso vai levar anos a fazer novas condutas e tudo mais. Né? Por isso, é assim, eu concordo com todas as reivindicações, todas as partes democráticas, mas acho que esta, neste momento, não, concretamente esta, não faz muito sentido. Não tem alternativa. Legal, legal. Toda semana, aliás, toda semana a gente vai colocar um tema aqui, né, Ilan? O tema Isso da aí. semana, para a gente discutir, para ver a opinião dos convidados. E eu acho que é super bacana fazer isso. Com certeza. Inclusive, gostei muito do tema dele. A minha opinião é cala a boca, mulher. Bom, Américo, vamos falar do Gran Fundo, que é um tema super bacana, que eu acho que foi um desafio para você sair do seu país e ir lá para o Brasilzão, que é muitas vezes maior do que Portugal, e chegar lá e ser fazer um trabalho como esse, ser um diretor técnico de uma prova tão grande, tão conhecida no mundo, né? Que é o Gran Fundo de Nova York. Assim, foi um desafio muito, muito grande, mas por sua vez também bastante compensador. Grande no sentido que no Rio Grande do Sul nunca se tinha realizado um evento desta grandiosidade, e quando vais para uma região onde nunca se realizou um evento assim e onde não há muita gente que possas recrutar, porque não é uma pessoa que faz um evento, não são 2 pessoas que fazem o evento. Nós, só para teres uma noção, só na estrada tivemos cerca de 200 pessoas. Nossa. 200 pessoas. staffs para Sim. ajudar. Porque nós passamos por 6 cidades. E logicamente isso, para ter segurança na competição, tens que mexer com muita gente. E tu tens que recrutar muita gente. Tens que recrutar muita gente e tens que ensinar muita gente aquilo que tu sabes. E não é fácil chegar e conseguires arranjar pessoas que tenham esse conhecimento ou que num curto espaço de tempo consigam absorver tudo aquilo que tu pretendes para o evento. Tanto assim é que eu inclusivamente tenho aqui mensagens no meu WhatsApp de um prefeito de uma das cidades, nomeadamente da Farroupilha, a parabenizar-nos pelo evento, com a noção, porque nós recrutamos pessoas de cada uma das cidades onde passou o evento, com a noção clara de que não fizeram tudo o bem que deveria ter sido feito, mas também com a noção de que aquilo tinha sido um ensinamento para as próximas edições. Mais gratificante ainda foi, logicamente, sentir que de todas as cidades onde passámos, toda a gente envolvida, e nomeadamente da parte das prefeituras e dos prefeitos, ficaram muito satisfeitos com o trabalho que nós realizamos, com o retorno que nós demos, ao ponto de todos os ciclistas daquela região, das várias cidades, sentiram que o evento não serviu só para aquele dia, não serviu só para aquela semana, mas abriu-lhes portas a eles próprios que vivem lá, e isso é a parte que mais compensa a quem anda de bicicleta e quem gosta de ciclismo, é deixares um legado. Quando recebes uma mensagem a agradecerem-te que deixaste um legado na região, isso é a maior compensação que tu podes ter. E foi isso que o Gran Fundo de Bento Gonçalves
deixou no Rio Grande do Sul. Para além de se ir realizar mais 2, 3, 4, ou seja, o número de edições que se realize, a primeira edição já deixou um legado, já abriu portas a todos os grupos, a todas as equipas da região que vão bater à porta das prefeituras e que vão ser recebidos com uma determinada importância. Da parte da prefeitura, por exemplo, de Farroupilha, está aqui. Se quiserem até posso colocar para vocês ouvirem, que o prefeito disse claramente: nós queremos ser a cidade do ciclismo no Rio Grande do Sul. Estamos a fazer ciclovias e vamos continuar a trabalhar dentro do ciclismo. E não escondo, palavras dele, se vocês quiserem que eu ponha em alta voz, eu ponho em alta voz. Fica à vontade. E não escondo que irei querer ser a cidade brasileira do ciclismo. Ou seja, quando consegues fazer isto, o evento já cumpriu. Imagina a sua satisfação, né? Se eu não me engano, Farroupilha é a cidade do saudoso Luciano Pagliarini, se eu não me engano. Nossa. Sim, eu acho que sim. Eu vou tentar colocar aqui para que, Luciano foi um grande Já ciclista põe também, aí, a gente marca brasileiro. ele, faz um corte aí. Põe aí. logicamente, também em Bento Gonçalves, Quando- em Santa inclusive, quando o Teresa, Luciano foi tiver as cidades que nós passamos, Carlos Barbosa, Garibaldi, Monte Belo do Sul, foi tudo cidades onde nós passámos, onde todas as prefeituras se envolveram e deram o melhor de si mesmos e criaram assim É outro país, né? É outro país, né? criaram um evento, ajudaram-nos a fazer um evento. Fabiano, perfeito. Então esse feedback Posso pôr? Pode. Põe próximo Vai no lá. microfone aí. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade que vocês nos deram. Tenho a mais absoluta certeza que a gente se esforçou ao máximo para fazer o nosso melhor, mas evidentemente, como primeiro evento, nós ainda temos muito que aprender e melhorar. E eu te prometo que para o ano que vem nós vamos estar melhor preparados ainda, e mais inseridos, e querendo aqui, sem esconder isso nada de ninguém, que Farroupilha seja a capital do ciclismo gaúcho. Desculpa. Calma. Ciclismo gaúcho. E quem dera aí no futuro próximo brasileiro. Então, conte com a gente. Esse final do ano aqui a gente já inicia a maior ciclovia do estado do Rio Grande do Sul. E vamos em frente aí para que a gente possa dar acolhimento para os ciclistas e todas as oportunidades e equipamentos que se fazem necessário para esse tipo de esporte e que naturalmente acaba se tornando um grande turismo importantíssimo aqui para a nossa região e para o município de Farroupilha. Que Deus te abençoe grandiosamente, Américo. Eu espero visitá-lo em breve também. Aí está. Palmas Aí está. Palmas para Farroupilha. Farroupilha. Bola. Logicamente que o prefeito de Farroupilha, todos. Sim, de toda a região, eram né? Do todos, sul do e Brasil. Qual que é o nome dele? Fabiano Fabiano Feltrin. Feltrin. Muito bem. Todos, logicamente, tiveram muito envolvidos. Todos sentiram que tudo isto que ele acabou por dizer foi unânime da parte de todos os prefeitos. Bom, então eu não vou nem te perguntar se o ano que vem vai ter Gran Fundo no Brasil de novo, no Não, Sul. claro, é assim, olha, só para teres uma ideia, a Gran Fundo foi no dia 16, salvo erro, no dia 16 de outubro, que foi um domingo. Nós abrimos a inscrição no dia 17 de outubro. E durante uma semana tivemos 250 inscrições. Só na primeira semana. Porque, na realidade, a região é lindíssima, tem todas as condições para isto. Mas é o que eu digo, é assim,
o evento assim, em si é importante não só por aquele dia, mas sim por tudo isto que o prefeito acabou por falar e que todos acabaram por ser unânimes em colaborar com estas palavras dele, que o evento trouxe turismo, trouxe ciclismo e abriu uma visão para toda a região em relação ao ciclismo e à prática de andar de bicicleta, que até à data não se tinha. Isso Boa. foi só na primeira semana. É verdade. Bom, Américo, Mas próximo ano vai ser 500. vai ser sucesso, Agora. então. Esse ano, na verdade. Esse ano já, Esse não é? ano, né? 15 de 15 de outubro. outubro. Olha, então, já começou os preparativos? Nós já, pronto, é assim, é o que eu te digo. Esta edição que passou, para nós foi um stress muito grande. Por isso, porque Sim, sim. não sabias até que ponto as pessoas conseguiam responder, se não, qual eram os Imagino. timings que tinhas que dar para que tivesses as coisas em condições. Foi bastante estressante. Mas, por sua vez, logicamente, depois no final, acaba por ser, quando as coisas correm bem, como acabaram por correr, Tá. felizmente, é muito compensador. Tanto assim é que, quando chegámos ao Rio de Janeiro, eu no dia a seguir, isto passado uma semana e que de termos fechado tudo lá em Bento Gonçalves, fui andar com um grupo enorme. Toda a gente veio parabenizar em relação ao evento. Isso, logicamente, demonstra a repercussão que o evento teve só nesta primeira edição. E deixa eu te perguntar, e como que nasceu essa ideia, esse desafio de sair daqui de Portugal e criar essa prova lá no Brasil, lá em Bento Gonçalves? A ideia foi da Ana Paula. Mas ela é carioca, e por que lá e não no Rio? Ana Paula, por favor. Participe. Participe. Aqui tem, ó, aqui. Olha, você não tem câmera para você, mas você pode falar no microfone aqui, ó. Ai, ai. Ela tá um pouco tímida, mas ela vai falar. Fala É, um você pouquinho. pode falar. Pode empurrar Arrumou um aquela- problema. essa daqui, pode empurrar. Arrumou. Fala. Isso. Então, preciso chegar assim perto. Pode. Fala. O que acontece? O Gran Fondo Nova York, ele hoje está em 22 países, são 33 etapas mundiais. E uma das características muito fortes do Gran Fondo Nova York é a questão, justamente por ser etapas em vários países, ele atrai muitos estrangeiros para essas etapas, né? Uhum. E, assim, uma coisa que eu acredito muito é você fazer coisas diferentes em lugares diferentes. Nós tivemos o convite, porque o que aconteceu? Eu trouxe o Gran Fondo Nova York para Portugal e fizemos aqui no ano de 2018. 2019 a gente não teve edição por conta dos incêndios que aconteceram em Portugal. E depois veio pandemia, enfim, a gente não conseguiu fazer. O Gran Fondo do Brasil tinha sido encerrado em 2019 e os Estados Unidos, os donos da marca, queriam reativar o Gran Fondo do Brasil, porque, enfim, para você ter ideia, o Gran Fondo em Nova York recebe todo ano pelo menos 800 brasileiros. Uhum. É o segundo país com maior participação do Gran Fondo Nova York. E eles queriam reativar, logicamente, a marca no Brasil. Tiveram, assim, imensos pedidos, né, de muitos organizadores querendo fazer, mas eles me ligaram e falaram: Ana, a prioridade é sua e a gente prefere trabalhar com você no Brasil. Você abraça esse desafio? Eu falei: poxa, mas vocês me mandaram para Portugal, agora quer que eu volte para o Brasil? Mas vamos embora, tudo bem, vamos embora. E aí falei para a América: olha, o que você acha? Vamos? É um desafio? Ele falou: vamos embora, eu topo. Eles queriam, Nova York queria muito que essa edição de retorno do Brasil fosse no Rio de Janeiro. E eu tive contato com as autoridades do Rio, que abraçaram o projeto, queriam muito que a gente fizesse o Gran Fondo no Rio. Mas eu me debatia com eles, falei: olha, mas o Rio de Janeiro não precisa de turismo, de bicicleta. Eles têm carnaval, já existem outras provas que acontecem no Rio de Janeiro, a gente vai ser mais do mesmo.
Eu acho que não é por aí. E eu queria muito fazer o Granfão Nova York no Brasil, num lugar diferente. Foi quando um grande amigo do Américo, aqui de Portugal, ele é brasileiro, mas mora aqui, ele nos deu a ideia e falou para o Américo, olha, por que vocês não dão uma olhadinha lá no Rio Grande do Sul? Porque eu estive pedalando por lá e assim, o lugar é maravilhoso, é sensacional, vocês vão ficar loucos. Eu falei com a América, ele falou, ó, tem que ir lá conhecer. Eu estava já no Rio, porque eu saí daqui já com reuniões marcadas lá, né, no Rio. E ele falou, ó, vai para o Rio Grande do Sul. Eu peguei um avião do Rio e fui para o Rio Grande do Sul. Esse grande amigo dele, tinha contatos com o pessoal do governo do estado do Rio Grande do Sul, nomeadamente o então secretário de Turismo, Ronaldo deputado Ronaldo Santini, uma pessoa maravilhosa que nos recebeu assim de braços abertos, entendeu o projeto, né, porque o nosso primeiro contato foi com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu mostrei o projeto para ele, ele ficou encantado, abraçou o projeto. Então, assim, antes de tudo, um grande abraço para o deputado Ronaldo Santini, o nosso agradecimento eterno. E ele foi sensacional. E eu fui, então, conhecer a Serra Gaúcha. Quando eu subi a Serra Gaúcha, gente, é tão lindo aquilo, é tão bonito, que eu imediatamente liguei para o Américo. Falei, olha, você vai chegar aqui, você vai ficar louco com isso aqui, porque isso parece a Itália, de tão bonito. Enfim, fui para lá e participei de um evento que estava acontecendo no SIC. O SIC é uma entidade que congrega os empresários da região ali de Bento. E teve depois, então, um jantar em que estavam presentes o deputado Santini, secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, o secretário de Turismo de Bento Gonçalves e depois chegou o prefeito Diogo Gabinazzi de Bento Gonçalves. Então eu mostrei, o deputado Santini falou, olha, Ana veio para cá, está trazendo um projeto e tudo mais. E aí o Rodrigo, secretário de Turismo, falou, Ana, qual é o projeto? Olha, é um projeto assim, assado, tarará. Expliquei para ele, ele falou assim, e você já tem reunião marcada em outros lugares? Eu falei, olha, secretário, tenho sim, porque por acaso eu já tinha agenda marcada em todas as cidades, em 8 cidades. Sim, mas a ideia que nós tínhamos era, assim, Gramado, Canela, era fazer um circuito. Em cada ano fazíamos numa... O nosso plano inicial era, cada ano fazia o primeiro ano em Gramado, depois Canela, enfim, rodar a Serra Gaúcha. E nesse jantar, depois que eu apresentei o projeto, ele adorou e tal. Eu falei, então, você tem reunião marcada? Eu falei, secretário, por acaso tem essas reuniões marcadas. Ele pegou assim no meu braço e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem mais reunião marcada. Eu falei, não, eu tenho. Não, você não está entendendo. O projeto já é de Bento. Você não vai para lugar nenhum, mas eu tenho reunião marcada. Desmarca tudo. O projeto já é de Bento. Nisso chega o prefeito Diogo. Prefeito Diogo, olha, eu quero mostrar aqui uma coisa para o senhor. Olha, estou trazendo um projeto assim assado e esse projeto já é de Bento. E aí foi aquela festa, enfim. E de lá para cá foi assim incrível, porque toda a região entendeu o projeto, não só como um evento de ciclismo, mas como um projeto de turismo esportivo para a região. E de lá para cá, assim, foi a colaboração de todos, depois o deputado Santini saiu da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, entrou o doutor Rafael Ayubi, que substituiu na secretaria, pessoa maravilhosa, sabe, todos os prefeitos de Bento, de Garibaldi, de Farroupilha, Monte Belo, Santa Teresa, Garibaldi, enfim, e Carlos Barbosa, e o pessoal da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, lá com a Cláudia Amara também. E eles... Foi maravilhoso. E assim, Então, eles não só para dar uma dica, então eu vou dar um alerta aqui. Então, para outubro já tem a próxima, já está marcado, 15 de outubro. Tivemos lá já foi divulgado tudo. Já foi divulgado? No Brasil? Já está inscrições abertas? Inscrição? Olha, nesse primeiro ano nós tivemos 10 diferentes nacionalidades no Granfão de Bento.
10 diferentes. Sim. 10 diferentes nacionalidades. Então, assim, foi muito, muito bacana. E já está marcado. Tá todo Porque, mundo- inclusivamente, eles colocaram todos, independentemente da experiência ou falta delas, colocaram todos os meios que tinham à nossa disposição. Inclusivamente naquilo que é mais importante, que é a segurança. Eu tive várias reuniões com as várias forças de segurança. Eles ficaram bastante assustados com o evento. Era o que eu dizia, nunca tinham feito nada igual. Eles não sabiam o que é que tinham que fazer sequer, mas tiveram sempre uma humildade de tentar saber o que normalmente é difícil com as forças de segurança. Ouvir. O que é que você quer que nós façamos e de que forma. Tivemos várias reuniões. E eu disse-lhes, olha, é assim, para vocês se sentirem mais à vontade, eu vou fazer um evento teste. Vou reunir um grupo de 70, 80 ciclistas e vocês, cada uma das forças de segurança, mete um ou dois efetivos e nós vamos coordenando e fazendo de conta que isto é a Gran Fundo, só que em vez de ser 1000, são 60 ou 70. E eles, ok, então vamos fazer isso. Eu coloquei aqui num grupo de WhatsApp pequeno, restrito, para não... Apareceram 200 pessoas. Uau! Eles quando viram 200 ciclistas. Tivemos Isso porque era o grupo de teste. isto que era o grupo de teste. O evento de teste foi no domingo, na segunda-feira, uma reunião de urgência. E eles disseram: você Era não... só o teste. Epá, nós estamos um bocadinho assustados, vocês não podem fechar as inscrições já às 800. É lógico, nós íamos buscar a rentabilidade do evento, é nas inscrições, como é óbvio. E nós tínhamos prometido à prefeitura colocar 1000, 1200. Mas é assim, mas era complicado estar depois a colocar mais de 800 e depois haver um problema e logicamente a responsabilidade depois já era mais nossa, é lógico, das forças de segurança. Disse, ok, não tem problema. Se vocês se sentem confortáveis com os 800, nós vamos fechar as inscrições aos 800. Então fechamos as inscrições aos 800, fizemos um evento para as crianças, com 150 crianças. Fizemos uma feira de 3 dias e foi um marco histórico e eles agora já se sentem à vontade, já conseguiram perceber o evento, mas não foi fácil passar por 6 cidades. Agora já pode ser 1500. Agora, a partir daí, mas houve essa união de esforços. E aí isso é bacana, né, Américo? Quando de atingir a toda a meta, vamos gente dobra a para- meta, né? É, a gente deu a meta, a gente dobra a meta. A gente dobra a meta. O fácil é dizer venham para cá e tal, não sei o quê. Depois o difícil é estar ali, acompanhar e fornecer os meios que necessitávamos. E nós nisso fomos bastante felizardos, como costumamos Não, é dizer. verdade. Quando você tem a cooperação, o ouvinte do outro lado, não, mas eu não sei fazer, mas como eu faço? É isso. De que forma eu faço? Isso é a melhor coisa quando você trabalha em equipe. Da parte do turismo, da parte da prefeitura, da parte da Secretaria do Desporto local e da parte do governo também do Estado. Assim. E do staff também de querer de ajudar, de fazer. Totalmente. E vocês Pensaram- contrataram o povo da cidade mesmo lá para trabalhar, entregar água, de sempre trabalhar. Legal, isso é Foi todo mundo. Tínhamos camisetas, entregámos a todos, Uhum. batalha a todos. Foi Bacana, foi bacana. muito legal. E aí, Marcos? Chegamos. É assim, eu tô muito feliz de ter recebido o Américo aqui, né? Acho que a gente conseguiu entregar tudo que a gente queria. Apesar desse bug aí no começo, né? Mas, pronto, acontece, né? Bom, eu acho que é isso, Ilan. Você tem algum tema para Não, também estou muito feliz aí de ter essa aula de ciclismo que nós tivemos hoje. Oi? Ah, é, pô, fala aí. Você que tá aí sorridente, tá quase mordendo a orelha. Bora. Nós temos uma prática aqui, que a gente costuma perguntar qual é a próxima latitude dos nossos convidados. Ou seja,
qual é a sua próxima ambição? Se você tem alguma viagem, algo que te encante assim para um futuro próximo. Fora o Gran Fundo de Bento Gonçalves. Ah, tem de Cascais, a gente não falou, né? Nós estamos a tentar reativar, inclusive porque temos essa dívida com as pessoas que se inscreveram em 2019 e por causa desses problemas dos fogos. Não, dos fogos. Em 2019 foi fogo, né? fogo. Que não nos deixaram realizar o evento e então voltámos a ter conversações com a Câmara de Cascais para poder, agora ainda em 2023, poder realizar o evento. Mas, sinceramente, o meu foco neste momento e a minha maior ambição está direcionado, logicamente, com voltar a fazer outra vez o segundo evento em Bento Gonçalves e com toda a experiência que todas as pessoas envolvidas, não sou eu, mas agora todas as pessoas envolvidas, conseguem dar mais daquilo que deram no primeiro evento, o que vai fazer com que o evento se torne ainda mais grandioso. Sabemos que a divulgação de todos os que estiveram presentes foi muitíssimo grande e o feedback que eu recebi logo que cheguei no Rio de Janeiro. Mas a minha ambição neste preciso momento e o meu foco, até pelo menos até setembro, que vai ser na altura que depois iremos viajar para ir fazer lá o evento de Gonçalves, vai ser a equipa da Ávila do Voltano, que quer, na realidade, transformar aquela equipa numa equipa de referências. Não me canso de referir, não só pelas vitórias, mas pelo respeito que quer que a equipa sinta que tem de todos os adeptos do ciclismo. Essa é a minha ambição. Não tenho viagens que ambiciono fazer, não tenho mais nada neste momento que ambiciono mais fazer do que o ano passado, por exemplo, para além do evento que fizemos em Bento, foi fazer a de Nova Iorque. Eu próprio fui participar. Estavam. Parabéns! O famoso, Américo não tá mal ainda. esse é o famoso bem bravo. Bem bravo ele, né? 6.000 participantes e é uma experiência. Subiu no pódio? E é uma experiência. Maldade. Uma experiência inesquecível da Ponte George Washington, que eles fecham o tabuleiro inferior só para partir o evento. E depois com o som às 7 da manhã, salvo erro, é impressionante. Só estando lá e vivenciando aquilo é que... E então foi uma experiência muito, muito interessante. Eu tinha ido a Nova Iorque, mas de passagem, nunca tinha lá estado. Fiquei impressionado também, não só pelo evento, mas depois os dias que lá ficámos, a facilidade que tive para andar em Nova Iorque de bicicleta. Percorri toda Nova Iorque, sem qualquer tipo de... Fomos a Brooklyn. Fecha o Nova Iorque inteiro. Pedala Nova Iorque. Não para pedalar. Não para pedalar. Sai da George Washington e vai para New Jersey. Tá. Mas pedalar depois. Mas depois durante a semana pedalei e sem problemas com o trânsito, até mesmo porque eles têm bastantes ciclovias, e acabei por conhecer Nova Iorque bicicleta, coisa que eu pensei que era muito difícil de fazer, e foi incrível. Gostei muito, gostei mesmo. Por isso este ano vai ser dedicado a 200% à equipa do Ávila. Eu estou preocupado, Ilan, porque tem um amigo meu gaúcho que deve estar assistindo o podcast. Ele é gaúcho, Luciano Pazeto, né? É gaúcho, não é? Ele vai te xingar, mano. Ele é gaúcho. E eu tenho certeza que daqui a pouco, mais tarde, ele vai me ligar e falar assim: vamos comprar passagem pro Brasil para ele participar do Gran Fundo de Nova Iorque? Gonçalves? Certeza. Que ele é gaúcho bravo, né? Não tem. Ele participou em 2018. Ah, então. Ele participou aonde? Cascais? Eu participei em 2018. Daqui a pouco ele me xinga, porque ele fala que ele não é gaúcho. Não. Então, eu vou falar que ele é... Por que todo paulista acha que eu sou que mora não sei aonde? Tivemos muitos paulistas. Muitos, né?
Eu sou de São Paulo. Vamos lá, deixa eu falar dos patrocinadores. Ó, Cascais, ele faz parte de Cascais. Ó, depois a assessora de imprensa tem que entrar em contato com ela aí, porque ela tem muita história também. Eu acho que ela tem muita história. Vamos convidar ela também. Faltou uma cadeira aqui pra ela. Faltou uma cadeira pra ela. Ela tem intimidade com o microfone. Corta aqui que eu vou falar porque não tem geral hoje. Daqui a pouco o baixinho bravo vai tá xingando nós. Né? Ó, Rodolfo, vamos lá. Atomy, parceiro aqui, a gente mudou um pouco o sistema. É o presente do nosso convidado, pasta de dente, mel e própolis, cortada a laser. Presente aqui, ó, pro nosso convidado, Américo Silva, o presidente da Atomy. Obrigado. Tá? Kitzinho de viagem, para quando você for ali no aviãozinho da TAP, né? Vai lá escovando dente. Se for de graça, ele For de vai. Rock Solid Eyewear. Só entrar lá no site, tá lá o cupomzinho lá. Vamos falar do cupom, né? Eu falei que não tinha, mas Você não quis não queria inovar. voltar atrás? Voltei atrás. Quanto que é? Latitude 25. Latitude 25 é o cupom. Eu tô no site bonzinho. www.rocksolid.com.br. Tem o desconto lá de 25% para os seguidores do nosso canal. Isso. Só aumenta. Se inscreve no canal, por favor, lá no YouTube. No YouTube, exatamente. E procure a gente no Instagram e também no Spotify, né? No seu podcast favorito lá no Spotify. E lembrando que semana que vem é no sábado. sábado? Sábado. Sábado, exatamente. Dia Semana que vem, 28. no sábado. Se não me engano, às 17 horas. Exatamente. Nós vamos falar de construção civil. Isso, com o Paulo. Com Paulo. Paulo. Exatamente. É isso aí. Américo, muito obrigado pela sua participação. Foi engrandecedor. Foi né? Eu vi toda essa história de De ciclismo. ciclismo mundial Bola. e também pela sua experiência em dirigir aí um dos maiores eventos de ciclismo do mundo, né? E eu estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigado. E também agradecer a participação da Ana ali, que deu um show aqui Deu com o um show, microfone. a contou transmissão toda a ao história vivo em- melhor que a nossa ali, mano. Show de bola. E você pode ter certeza que você logo vai estar aqui também. A gente vai ter uma Contando essa história Américo, toda. obrigado, satisfação imensa em tê-lo aqui. Eu é que agradeço. Eu só, não vosso vou, eu só não convite. vou falar pra você que a gente vai pedalar um dia junto, porque eu não quero passar vergonha, mano. Não, é o maior prazer. Agora, de uma curiosidade, você sai pra pedalar com esse frio aí mesmo, de verdade? Com frio sim, com a chuva não. Eu- Ser sincero. Agora já no... Ele Quando treinava na sai- Serra Nevada, ele fazia treino de altitude na Serra Nevada. Não tem- Quando sai, não é depois de nada. começar a chover, tudo bem, mas sair de casa com chuva já Não dá, né? foram muitos anos. Nossa, Agora já não. eu vou falar, esse frio me desanima de um jeito Bom, pra treinar. vamos despedir do pessoal. e Vamos, depois vamos, a gente gente. resolve o negócio de frio. Obrigado pra vocês Obrigado, aí. gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Até, tchau. tchau, tchau. Tchau.